Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se não for inscrito no canal, considere se inscrever, ok? E se quiser ver mais relatos, só que sem foco na assombração, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana, link na descrição. Combinado? Então vamos para o relato de hoje, que meus amigos tem foto. Hoje tem foto também. O relato é este: o shopping que não dorme. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu espero que estejam bem. Meu nome é Fulana, tenho 21 anos e moro no interior de São Paulo. Eu acompanho seu canal desde 2014. Será uma honra ter um relato lido por você. Imagina, eu que agradeço. 2014, quando começou o canal. Irei relatar a seguir uma série de experiências paranormais que ocorreram no shopping em que eu trabalho. Estes fatos ocorreram comigo e com pessoas do meu trabalho. Irei separá-los aqui em subtítulos para um melhor entendimento. Esse relato não contém nomes, então pode ler sem medo. Após o fechamento das lojas, coisas estranhas acontecem nesse lugar, quando o local deveria estar vazio e silencioso. Por isso, esse relato leva o título de O Shopping que Não Dorme. Bom, para dar-lhes um contexto, em minha cidade há um shopping bem bonito e luxuoso. A sua estrutura bastante moderna chama atenção desde a sua entrada com chafarizes até o seu interior com lojas requintadas. Um shopping bastante frequentado pelo pessoal da cidade. Desde sua inauguração, quando criança, eu e minha família só visitamos Desde sua inauguração, quando eu era criança ainda, eu e minha família só visitamos, o shopping uma única vez, porque apesar de bonito e sofisticado, o shopping não tinha o mesmo carisma que outros shoppings mais simples têm. E ele exala uma energia, sei lá, um pouco esquisita. Bom, em 2022, já adulta, eu estava em busca de emprego e mesmo não gostando muito daquele shopping, eu comecei a trabalhar lá. Fui contratada para trabalhar em uma loja de departamento de roupas bem conhecida. Dada a introdução, a partir daqui começam a rolar os fatos assombrados. A escada. Bom, esse relato quem conta é uma colega de trabalho, que trabalha em um parque de diversões que fica instalado dentro desse shopping. Esse é um parque que contém diversos brinquedos e que atrai muito o público infantil. Certa noite, no fim do expediente desse parque, os funcionários estavam no mezanino, onde fica o departamento interno restrito para funcionários. Quando estavam se organizando para irem embora, escutaram passos subindo aquela barulhenta escada de metal que dava acesso ao mezanino. Degrau por degrau eles escutaram. Tum, 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 tum. Logo pensaram que alguém que já estivesse fora estivesse voltando para buscar alguma coisa que esqueceu. E ficaram só esperando a pessoa aparecer ali na porta. Mas estranharam a demora para que essa pessoa viesse ao encontro deles. E um silêncio sinistro ecoou assim que os passos cessaram no início da escada. Acho que lá em cima, né? Mas ninguém apareceu na porta. As pegadas. Este relato aconteceu ainda no mesmo parque de diversões relatado anteriormente. Segundo a minha colega, novamente em uma noite de fim de expediente, os funcionários estavam organizando tudo para que no dia seguinte estivesse ali tudo arrumado e limpo, como de rotina. Porém, naquele dia algo intrigante aconteceu. Havia um brinquedo, mais especificamente uma pista de dança, que é um local onde, segundo a minha colega, não pode ser molhado, pois há risco de choque elétrico. Tendo isso em vista, a funcionária que estava limpando o chão evitou de passar o pano úmido nesse local. Mas a parte estranha começa aqui. A partir de um certo tempo que estiveram ali fazendo a faxina, perceberam que havia pegadas molhadas de pés descalços no chão e na pista de dança.
E um detalhe curioso é que eram pegadas de pés de criança. Quando as lojas fecham, obviamente que ficam somente os funcionários, né? E não tem como haver crianças ali. Muito menos delas pisarem com pés molhados num aparelho sujeito a choque elétrico. Todos ficaram assustados com esse fenômeno também. Gente, sempre relacionado à criança? Quer dizer, a escada não, né? A escada era barulho. Bom, peraí. A loja de roupas. Bom, agora eu vou relatar fatos que ocorreram na loja em que eu trabalho. Antes de começar a trabalhar no shopping, sempre tive a impressão de ser um ambiente descontraído e legal, pois eu adoro ir ao shopping. Mas mal sabia eu que teria tantas experiências intrigantes e sinistras. Além de mim, colegas de trabalho e até familiares meus que acabam passando no local de trabalho para fazer alguma compra, relatam ter visto coisas estranhas por ali. Bom, quando eu era novata na empresa, estava sozinha organizando o provador de roupas no final do expediente à noite, para variar. Quando a loja fecha, as luzes se apagam automaticamente e nós ficamos numa meia luz, pois somente alguns pontos de luz ficam acesos para enxergarmos alguma coisa, né? E dessa forma a loja fica com uma atmosfera diferente, esquisita. E enquanto eu dobrava as roupas para guardá-las, eu escutava de longe a porta de uma cabine se abrir sozinha. As portas dos provadores fazem aquele rangido de porta velha quando são abertas ou fechadas, sabe? Nhec, nhec. Aí o clima ficou sinistro e eu tratei logo de terminar o meu serviço e me mandar dali. Outra vez, no mesmo provador de roupas, uma antiga chefe chegou a ver uma mulher no provador. Até aí seria até normal, né? Se a loja não estivesse fechada. Ainda era de manhã cedinho, cerca de 8 horas da manhã, e havia ali uma mulher de meia idade, pele parda, cabelos pretos e roupas normais, uma mulher comum. Verificaram toda a loja, mas não havia ninguém. Preciso nem dizer que a chefe saiu correndo, né? Ela viu a mulher, mas quando foi checar não tinha ninguém. Em um outro dia qualquer de expediente, naquela loja, eu e minhas colegas estávamos falando sobre essas assombrações que ocorrem por lá. E uma delas disse brincando: "Nossa, aqui a gente tem que chamar um pastor ou um padre para benzer essa loja, né?" E assim que ela terminou de falar, uma pilha de roupas que estava num balcão, fazia horas já, caiu sozinha, sem ninguém ter encostado. Nós saímos correndo. Depois daquele dia, fiquei pensando do porquê ter tantas aparições ali e por que no shopping. Bom, todos os funcionários da loja têm algo para contar. Sejam eles antigos ou novatos, sempre tem algo para relatar de estranho sobre aquele lugar. Resumindo, Ana, já teve gente que diz ter visto o espírito aparecer na câmera de segurança e depois sumir, porta do banheiro abrir sozinha e ninguém estar lá dentro, cheiro de podre aparece na loja fechada, sapato que cai sozinho, vultos, risadas de criança vindas do estoque, luzes de sensor de movimentação acendendo sem ter ninguém, eventuais brigas entre clientes na loja e no shopping, tipo briga de querer se bater mesmo, assim, sabe? De agressão física. Vira e mexe tem essas brigas dentro do shopping. E até nós, funcionários, sentimos uma mão tocar na gente. Olha, certa vez eu senti uma mão encostar no final das minhas costas e achei estar sendo abusada por alguém, sabe? Tipo, perto da bunda aqui. Achei que eu estava sendo abusada por alguém, mas quando me virei preparada para brigar, não tinha ninguém atrás de mim. Isso aconteceu comigo e com mais 2 funcionárias em dias diferentes. Mesma situação. Entre outras diversas coisas que acontecem por lá. A única coisa que some misteriosamente, mas sabemos o verdadeiro motivo, são as marmitas, pois sabemos que são
obras humanas. Sabemos que isso é obra humana. O restante dos acontecimentos não tem explicação. Agora, o sumiço das marmitas, vocês sabem bem quem é que pega as marmitas. Bom, o rosto misterioso na foto. Olha, esse é mais um caso que ocorreu comigo nesse shopping. Em uma manhã em que eu tinha acabado de chegar no shopping, sentei em um banco, pois eu havia chegado muitíssimo cedo naquele dia e ainda não tinha dado o horário de entrar no trabalho. E o shopping estava praticamente vazio, por ser um dia de semana e ainda de manhã. Era por volta das 11 horas da manhã. Notei que estavam fazendo exposições de carros antigos e resolvi tirar uma foto de um carro específico, da década de 50, porque eu adoro essas exposições. Depois de algumas horas, eu fui olhar novamente a foto, que de primeira parecia normal. Mas olhando com mais atenção, dando zoom, eu levei um susto. Na foto, é possível notar que no vidro traseiro do carro há um rosto de um menino. Eu fiquei sem entender porque o shopping, nesse horário, é quase sempre vazio. E é difícil ver crianças lá nesse período, pois muitos estão na escola, geralmente. Além disso, os carros em exposição ficam trancados, pois eles têm donos, né? Não é carro de concessionária, nada assim. Geralmente é um carro de coleção particular de alguém que como que fala? Disponibiliza ali para exposição. Então, eles têm maior cuidado ainda com um carro desse, de coleção, antigo, né, do que com um carro novo, vamos dizer assim, né, que tá lá para exposição, para vender. Então, esses carros de coleção geralmente ficam trancados, porque eles têm dono. É somente para apreciar, assim, do lado de fora, né? Não é para ficar entrando, que nem os carros de promoção que eles querem vender, né? Então, eles ficam trancados, é só para você apreciar de fora. E ainda tem uma espécie de cerca que fica ao redor do carro, justamente para ninguém entrar e ficar mexendo nele. É só para ver de longe. Ao redor do carro não tinha nenhuma criança, Ana. Para falar, foi reflexo de alguma criança estava fora do carro. Notei que geralmente essas coisas ocorrem com pessoas recém-contratadas. Dá a impressão que os espíritos que ali habitam não querem que as pessoas trabalhem ali, pois é um ambiente de trabalho onde os funcionários não ficam por muito tempo. Pesquisando melhor sobre o bairro em que fica a construção do shopping, verifiquei que naquela região era um antigo cemitério, em que, devido à distância até o centro da cidade, lá eram enterradas pessoas que morriam por doenças contagiosas. Há lendas que dizem sobre a existência de seres malignos que habitavam as águas da região também. Lendas essas da época pré-colonial daqui da cidade. Anos mais tarde, tornou-se uma indústria que faliu depois de muito tempo. E depois de algumas décadas, o terreno vazio veio a se tornar um shopping chique. Após esses relatos, restam algumas dúvidas. Por que a maioria das assombrações são de crianças? Por que a maioria das pessoas que reclamam dos fenômenos paranormais são quase sempre recém-contratados e logo se demitem? O que será que houve naquele local antes da construção do shopping? Será esses fenômenos influenciados pela alta rotatividade de clientes? São energias paranormais do cemitério que ali havia? Algo aconteceu na fábrica durante o seu funcionamento? Bom, são muitas dúvidas que me cercam e só sei que para se manter ali é preciso ter muita retaguarda espiritual, viu? E é isso, se houver mais histórias assombradas sobre esse shopping, eu vou enviar. São muitos acontecimentos, sem contar as histórias que eu não tenho conhecimento, né? Espero que tenham gostado, desculpa se ficou longo, imagina. Em outras oportunidades, compartilho outras experiências assombradas. Um beijo e até logo, amo o seu canal, nunca pare com esse trabalho super importante e o respeito com que você trata esse assunto. Abraços, um beijo para você, muito obrigada. Eu vou mostrar para vocês então agora a foto
que ela tirou. Bom, ela não me falou nada aqui que não é para mostrar e nem falou também que é para mostrar. Mas ela enviou a foto aqui, eu acho que não tem nada demais, né? Então eu vou mostrar para vocês. Essa então é a foto do carro antigo em exposição. Como ela disse, ele tem uma cerca em volta ali que já delimita, que é para ninguém chegar perto, e dá para ver claramente, na minha opinião, uma criança sentada no banco de trás do carro, olhando para cá, né? Ali, ó, um menininho, me parece um menino, que tá ali. Eu não sei, eu tentei ficar pensando que é uma pareidolia, não sei, pode ser, mas que parece muito um menino, parece. E dada os relatos das coisas que ocorrem nesse shopping, né? Então, é de se pensar. E vocês, o que vocês acham? É uma pareidolia? Tem explicação essa imagem aí? É porque dessa vez eu acho que não é nem assim uma coisa que, ai, parece. Cara, é claro. Pra mim, esse é um rosto claro que apareceu aí dentro, mas como ela deu a explicação, não era um carro que ficava aberto para qualquer um, é um carro de coleção, de particular e tal. Então, não sei se neste caso essa aparição teria mais a ver com o carro, né, com a história do carro, né, porque é um carro bem antigo, então muita coisa pode ter acontecido aí, sei lá, né? Só que tem a história que ela nos conta de, né, de tudo isso que acontece no shopping. Então, fica aí a questão. E por quê? Realmente, né, não é em todo shopping, já tem um clima estranho, ela fala, apesar de ser um shopping muito bonito, muito chique, ele não é, de certa forma, convidativo. Tem uma coisa estranha. Será que ele tá num espaço de distorção? Que eles dizem que existem locais no planeta que são locais de distorção, que é onde dimensões se colidem, que é onde, vamos dizer que onde o véu fica mais... Muitas coisas acontecem ali, são muitas aparições, são idas para outra dimensão, sabe? São... você vê vários tipos de, não só fantasmas, mas é como se tivesse um portalzinho ali, sabe? Que é o negócio, vai e vem, um monte de coisa acontece. Porque eu não sei, mas existem locais onde existem essas distorções. Talvez o tal do rancho Skinwalker, Triângulo das Bermudas, seriam locais aí de distorções. Não comparando, né? Mas, de repente, tem graus, não sei, de que isso acontece mais ou menos. Ai, tô com uma antena aqui. Sabe? Então, o que vocês acham? Teria que investigar mais a fundo para saber o que pode ter acontecido ali, né? Para ter tanta aparição assim e ninguém sei lá, levar algum médium lá, alguma coisa assim, sério, né? Alguém que seja sério, para tentar descobrir o que rola ali. Se é só fantasma? Mas por quê? Por quê? A mulher, ó, porque pensa, tão fantasma, a mulher tava no provador. Sabe que ela tava provando roupa? Pé de criança molhado ali no local. Por que molhado? E por que criança de novo? Subindo a escada. Então tem alguém usando o cenário do shopping, né? Então são fantasmas que estão vivendo ali no shopping. É uma outra dimensão, é uma realidade que está acontecendo concomitante à nossa, entendeu? Um cara subindo a escada, uma mulher dentro do provador, só que não no mesmo espaço, mas no mesmo tempo. Talvez ali onde ela estava usando ali o provador, estava funcionando o shopping. Não sei, gente. As possibilidades que eu penso aqui, se não for só fantasma. Eu acho que as coisas que acontecem não é só fantasma de gente que morreu.
às vezes não faz nem muito sentido. Enfim, né? Mas ali saiu o menininho na foto, no carro, que eu achei, olha, uma ótima foto de fantasma, né? Dando aqui o crédito à moça que nos enviou o relato e disse que foi ela quem tirou essa foto. Então, achei bem interessante. Deixe a opinião de vocês, sempre com respeito, por favor. E se já passou alguma coisa do tipo, já teve alguma experiência em algum shopping, envie o seu relato pra gente. Combinado? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!